Essa é a nossa quinta aula do nosso curso de batismo. Quem quiser aí para adiantar, abra sua apostila, vai ficar mais fácil de acompanhar o material, viu? E o tema dessa aula é o plano de salvação. É uma das aulas mais importantes para a gente entender, assim, a base do que é o cristianismo, sabe? Nossa fé, tá? Eu botei um versículo aí em cima, um versículo bem conhecido, tá? Em João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna, tá? Esse é um versículo chave, né? O pessoal costuma dizer, o versículo mais importante do cristianismo, porque mostra ali, né, que Deus enviou Jesus para morrer por nós, para que todo mundo que crê nele não seja, não morra, mas tenha vida eterna, né? Seja salvo ali. Vamos ver como é que isso se aplica, tá? Vamos ver a base do que seria isso, como é que funcionou essa ideia de Jesus vir na Terra, de nascer, de morrer, tá? É uma aula muito interessante, eu peço que você esteja muito atento, tá? Ao que eu vou falar, que é muito importante a gente entender, tá bom? O que acontece, gente? Todo mundo peca, certo? O pecado iniciou lá atrás, nos primeiros seres humanos, que foram Adão e Eva, né? Nós conhecemos a história, todas as crianças conhecem essa história, certo? Adão e Eva estavam no paraíso ali, no paraíso, não, perdão, no Éden, né? No jardim, essa palavra eu estava procurando, no jardim do Éden. E Deus deu uma certa ordem para eles, tá? Imagina a seguinte história, a seguinte situação, tá? Deus criou ali, lê Gênesis, você vai entender, Gênesis 1, 2 e 3, enfim. Deus criou o mundo, certo? Criou todos os animais primeiro, separou ali a vegetação, criou o mar, criou tudo, as aves do céu, os bichos terrenos, tudo. E por último criou o ser humano, criou Adão. E depois que viu que Adão estava sozinho, falou assim, não é bom que o homem esteja só. E aí ele foi, botou Adão para dormir, pegou uma costela de Adão e criou Eva a partir da costela de Adão, né? Até aí tudo ótimo. E ele deu uma ordem, ó, crescer e multiplicar e fiquem aí no jardim vocês dois. E todo dia Deus tinha um relacionamento íntimo com Adão e Eva, sabe? Ele encontrava com Adão, encontrava com os dois ali no final do dia para conversar. É um relacionamento de intimidade mesmo, de fato, sabe? E eles tinham uma regra. Era um jardim gigante, gente, tinha tudo que você imaginasse, tinha todas as árvores que você pode imaginar, tudo eles podiam utilizar, certo? Adão dominava os seus animais, botou o nome dos animais, você chama isso, você chama aquilo. Eles eram os reis do lugar, certo? Tinham todas as árvores possíveis, só que tinha uma árvore que Deus falou assim: dessa árvore vocês não comem. Uma árvore. Em sei lá quantas árvores tinha, centenas de árvores podia alimentar. Só não podia comer dessa única árvore. E foi o que eles fizeram, né? Adão pegou perdão, gente, pegou a fruta ali que Eva entregou para ele e comeu, certo? O que acontece? Eva estava lá passeando e ouviu a serpente, né, que é o diabo, falando: não, pode comer sim, pode comer sim. Deus falou com eles assim: olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. Se comer dessa árvore, vocês morrem. E aí o diabo falou assim: não, isso é papo furado, que vai morrer o quê? Você vai conhecer as coisas igual Deus conhece, falando assim, né, desse jeito. Aí Eva foi e comeu. Ela comeu e aí deu a Adão, para Adão comer também. E Adão foi, né, pelo conselho da mulher, comeu maçã, não. Que o pessoal fala que é maçã, né? Mas não diz que é maçã, é só um fruto. Comeu a fruta ali, o fruto e pronto. E aí Deus depois confronta, né? E aí ele fala assim: não, Adão, não, a mulher que o Senhor me deu, tal, botando a culpa na Eva. Aí Eva: ah, não, que a serpente, né, que me convenceu e tal. Ninguém assumindo a culpa, certo? Mas o primeiro pecado começou ali. Por que não podia comer da árvore? É pecado comer fruto? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? O pecado foi a desobediência, porque Deus deu claramente uma ordem.
não coma dessa árvore. E justamente eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderia comer. E agora eles não eram mais inocentes, certo? Porque até então, gente, é um conceito diferente, difícil de compreender. Mas não tinha morte, tá? O homem ali, Adão e Eva, não foram feitos a princípio com o plano de que eles iriam morrer. Planejamento ali, Deus não criou Adão e Eva para morrer, não, certo? Mas Deus saberia que eles, que eles iriam morrer porque Deus conhece tudo. Conhece o passado, conhece o futuro, conhece o presente. Estão entendendo até aqui? Por Deus saber o que eles iriam fazer, Deus sabia que ia entrar a morte, que eles morreriam, mas o plano de Deus não tinha sido esse, de eles morrerem, tá? Até porque ele deu uma ordem para eles cumprirem, que era não alimentar do fruto, certo? Mas com o pecado de Adão e Eva, que é o pecado da desobediência, que desobedeceram uma ordem direta de Deus, certo? Eles pecaram. E com esse pecado entrou a morte. É que fica um pouco complexo. Por quê? Não foi só um tipo de morte, tá? Porque até então eles eram pessoas que não tinham morte, né? A morte física e tal. E também não tinha morte espiritual, que é a condenação, certo? Aqui entrou no mundo esses tipos de morte, tá? Que é a morte do corpo, quer dizer que o ser humano não ia viver muito tempo mais, que o ser humano ia morrer, ia começar a morrer com pouco tempo. E a morte também espiritual, que é a condenação do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Isso é um dizer aí do mundo, mas que também está na Bíblia, tá? Então, o salário do pecado é a morte. O que isso quer dizer? A consequência de pecar é a morte. Quem peca, morre. É uma ligação direta. Quem peca, morre, tá? Então, começa a pensar comigo aqui. Adão e Eva deixaram o pecado entrar no mundo. Com isso, foram condenados, vamos entender por aqui, a raça humana foi condenada à morte, porque desde Adão e Eva, todos que nasceram a seguir, que foi todo mundo, porque eles foram os primeiros, certo? Todo mundo tem a natureza humana, que a gente chama da carne, porque a gente é ser humano. Então, todo mundo que nasce de Adão e Eva peca. Se é homem, se é mulher, eles pecam. E aí, o que acontece? Tem um versículo aqui, tem vários versículos que vocês leram, tá, gente? Mas tem um conceito, assim, que fala em Romanos 3:23, se não me engano, Romanos 3:23, fala assim: todos pecaram e foram destituídos ou separados da glória de Deus. Deus está aqui, certo? Deus está aqui, ok? Nós estamos aqui. O pecado, ele nos separa de Deus, certo? É intimidade, obediência aproxima. Mas o pecado separa a gente de Deus. Então aqui Romanos fala: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O que isso quer dizer? Não tem nenhum, gente, nenhum ser humano que é puro, que é santo. Todo mundo peca, desde Adão e Eva, todo mundo peca. Mas e agora? Certo? Como é que vai ser isso? Porque se todo mundo peca, todo mundo tem que morrer. Isso é morte física e morte espiritual, porque é o que a gente está conversando aqui. Se todo mundo peca, todo mundo tem que morrer. Como é que faz para a gente não morrer? Aí vem a história que é muito interessante, tá? Mas antes disso, quero que você entenda o seguinte: Deus, igual eu falei no começo, Deus criou Adão e Eva para que eles ficassem ali no jardim, em comunhão com ele e tal. Eles decidiram pecar, tá? Tem linhas teológicas diferentes, no ponto de que fala que Deus, ele determina as pessoas a fazer algumas coisas, certo? Que nem tudo a gente que escolhe, que a gente faz aquilo que demanda de fazer. Não é o que a gente acredita, ok? Isso é mais palavra do calvinismo. Quem quiser pesquisar depois, não é importante pra gente, mas só para curiosidade aí. Caso você ouça isso em algum lugar, é porque tem uma linha teológica, não é heresia, não é uma coisa, nossa, que absurdo, não. Não é o que a gente acredita. A gente acredita que o ser humano tem escolhas. E que a escolha do ser humano, tá?
ela é baseada no que você quer fazer mesmo. Ninguém bota na sua cabeça uma ideia, você escolhe, você tem a consequência do que você escolheu, certo? Então, o que acontece? Só para a gente entender aqui a situação. Então, o que acontece? Deus não criou Adão e Eva para pecar, mas Deus sabia que eles iriam pecar. Porque Deus é onisciente, lembra da aula 2? Deus é onisciente, quer dizer que ele sabe de tudo. Isso é passado, presente e futuro. Deus não é limitado no nosso tempo aqui. Deus, ele é atemporal, ele sabe tudo que vai acontecer, tudo, em todos os lugares, toda hora. Entende? Então Deus, ele sabia que Adão e Eva iriam pecar. Adão e Eva iriam pecar. Com isso, ele já tinha um plano para resolver o problema que ainda iria aparecer, certo? Olha que interessante. Adão e Eva ainda iriam pecar, mas ele já sabia que isso ia acontecer, então ele já tinha um plano para resolver o que ia vir acontecer, que era o pecado de Adão e Eva, né? E que plano é esse? É o plano perfeito de Jesus vir na Terra e nos salvar, tá? Isso fala em vários versículos, eu quero que vocês leiam aí para o vídeo, abre aí e lê para a gente não tomar muito tempo aqui. Primeiro versículo, está em 1 Pedro, capítulo 1, 18, 19, 20 e 21. Segundo, Apocalipse 13, versículo 8. E Efésios 1, 4. Está na apostila aí, quem quiser ver com mais calma. A citação dos versículos. Esses versículos todos falam o seguinte: o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Nossa, coisa difícil. Eu vou explicar. O Cordeiro é Jesus, certo? Fala que Jesus morreu antes do mundo ser criado. Quer dizer o quê? Que Deus já tinha um plano de que Jesus viesse e morresse para salvar a humanidade antes de que tudo acontecesse para ser necessária a morte de Jesus, certo? Então, até aqui tudo bem, tranquilo? Então, Deus planejou a vinda de Jesus por causa do pecado. Todo mundo pecou. E agora, o que vai fazer? Todo mundo pecou. Temos que resolver esse problema, senão ninguém vai ser salvo. Vai todo mundo ser condenado para o inferno, né? Aí, o que acontece? Deus foi mandando alguns avisos por profetas. Olha, vai ter um Salvador. Ó, vai nascer de uma virgem. Olha, vai ser chamado desse nome. Ele vai ser Deus, Emanuel, quer dizer que é Deus conosco, tá? Tem vários versículos aí, eu botei Isaías 9:6, Isaías 7:14, Isaías 53 e Miqueias 5:2, que quer dizer o quê? Miqueias 5:2 fala do nascimento dele em Belém, que ele iria nascer em Belém. Então os profetas sabiam que ele ia vir de uma virgem, que ele ia nascer em Belém, e que ele seria Deus conosco, e ele seria o rei de Israel. Eles tinham essas informações sobre o Salvador, o Messias dele. E para que precisava de um Salvador? Foi o que a gente já comentou aqui. Todo mundo pecou. Todo mundo está condenado. Se não tivéssemos um Salvador, não teríamos o que fazer. Nada que a gente pudesse fazer, por mais perfeito que tentássemos ser, nada nos levaria até a vida eterna com Deus. Porque uma vez que você peca, você se afasta de Deus. E a forma de você se unir a Deus de novo é nosso mediador, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Então, até aqui entenderam tranquilamente? Ok? Então, Jesus precisava vir à Terra para poder resolver esse problema que a gente criou, que a humanidade criou. Que o Adão e Eva criaram lá atrás, que foi pecar. Porque se pecou longe de Deus, e o pecado causa a morte. Todo mundo ia ser condenado à morte, tanto física quanto espiritual, tá? E a morte física é algo que continuou, que a gente tem até hoje, né? Porque antigamente viviam 800 anos, 900 anos, né? Adão e Eva lá, Metusalém. Não é Metusalém não, o nome da pessoa, esqueci, tá, gente? Ignora aí. Que viveu muitos 900 e poucos anos. Pode ser até esse nome, pode ser esse nome, será? Agora eu bateu curiosidade aqui. Homem que mais viveu na Bíblia. Eu nem vou editar, não, que é bom que vocês verem que eu também sou. É esse mesmo, Matusalém. Eu esqueço essas coisas. Matusalém viveu 969 anos. Olha isso. Mas
Depois de um pouco de tempo, foi reduzindo isso, até que 120 anos é o máximo. Isso está na Bíblia, tá? Que não iria passar de 120 anos. E aí em Salmos ela fala, ó, quando chegar a 80 já é cansaço, já é fadiga, a pessoa já está morrendo. Então, é bíblico isso. Mas antigamente não, 900 anos, 800 anos, era normal, 700 anos. Mas como o pecado entrou, a morte também física entrou junto com a morte espiritual, então nosso corpo foi deteriorando, né? Mas vamos voltar aqui, que a gente estava falando, certo? Então, todo mundo pecou, ok? E eu botei o versículo aí que eu mencionei, Romanos 3, 23, está aqui na apostila, agora que eu lembrei que eu tinha colocado. Tá assim, ó, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós temos a culpa, tá dizendo isso aqui no versículo, ó. Todo mundo pecou, então separou de Deus. O que nos justifica quer dizer o quê? O que nos dá como se fosse uma limpeza, o que nos dá, eu tô faltando palavra, o que nos faz ser inocentes, tá? Seria mais ou menos justificar, tipo isso, tá? É quando você fala assim, não, tá justificado, o seu erro foi justificado, você tá tranquilo, né? Entre aspas isso, é porque tá faltando melhores palavras para explicar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Deus nos salva pela graça, também é um tema da aula de hoje. E por meio da redenção de Jesus. Então, Jesus faz com que a gente se aproxime, justificados pela graça de Deus. Mas vamos lá. Vamos entender aqui, porque eu não quero que vocês fiquem confusos, tá? Adão e Eva pecaram, certo? Deus planejou a salvação do povo, porque sabia que eles iam pecar. Então, desde antes de criar céus e terra, Deus sabia que o ser humano que ia vir, Adão e Eva, ia pecar. Os seres humanos, né, Adão e Eva, iriam pecar. Com isso, já tinha planejado que Jesus iria para a terra como ser humano e iria se entregar para a vida de todo mundo, para que nós possamos ser salvos, pudéssemos ser salvos. Mas, até Jesus nascer, passaram-se muitos anos, tá? Alguns dizem que desde que o mundo foi criado até hoje, que eu acredito também, tem 6.000 anos, não milhões. Não acredito que a Terra, que o ser humano, melhor dizendo, tenha milhões de anos, não. Eu e muitas pessoas acreditamos que Adão e Eva foram ali uns 6.000 anos para trás, tá? Não milhões, mas milhares de anos, tá? Não é à toa que Israel, como nação, tem 5.000 e poucos anos. E Israel, nação, é lá no começo da Bíblia, certo? Que é depois de ter saído ali, de Israel ali, enfim. A gente estudou isso na aula 3 um pouco. O que eu tô querendo dizer com isso, tá? Desde que Adão e Eva pecou até Jesus, teve bastante tempo. Teve aí estando por alto uns 4.000 anos, pelo menos. Pelo menos 4.000 anos de história a gente sabe que tem entre ali Adão e Eva até chegar Jesus. E quem morria nessa época fazia o quê? Como é que eles eram justificados? Como é que eles recebiam o perdão do pecado antes de Jesus vir? Porque hoje nós sabemos que basta a gente acreditar em Jesus, crer em Jesus, na morte dele, na ressurreição, que ele é filho de Deus, certo? Que ele é perfeito, santo, que veio à terra e tudo isso. A gente acredita nisso e segue o que ele manda, Jesus salva, nós somos salvos pela graça de Deus, certo? Porque a gente está ali, crê nele e segue o que ele manda. Somos salvos pela graça de Deus. Mas e antes de Jesus? Como é que fazia antes de Jesus? Porque se não tinha Jesus ainda, como é que eles iam crer que ele já tinha morrido e ressuscitado se não tinha tido ainda isso? Não tinha acontecido isso ainda, certo? Deus deu uma série de regras ao povo judeu para que eles conseguissem o perdão dos pecados, tá? Eu vou dizer assim por alto para vocês terem uma noção. Tinha um dia no calendário deles, um dia, que era um feriado, chamado feriado, o dia do Yom Kippur, que era uma vez por ano, e até hoje tem o dia do Yom Kippur, tá? Mas isso é bíblico, né? Uma vez por ano o povo se reunia, todo o povo de Israel se reunia, e tinha um ritual. Como é que era esse ritual? Usavam-se dois animais, tá?
Meio que era o bode que levava o pecado e ia embora, mas o outro era o seguinte, era um cordeirinho. Era um cordeirinho de 1 ano, um cordeiro de 1 ano, perfeito, branco, não podia ter nenhum risquinho na pele dele assim, nenhuma mancha, nenhuma sujeira. Um cordeirinho de 1 ano, perfeitinho, branquinho. Era levado para os sacerdotes, pelo sumo sacerdote, né? O sumo era o principal. E era levado para ser sacrificado. Então, todo o povo de Israel estava ali, presente nessa situação. Pegava um animalzinho, tá? O cordeirinho branquinho, de 1 ano, que tinha várias restrições para ser aquele cordeiro específico. Era levado ali ao sacrifício. Matavam o cordeirinho e pegavam o seu sangue, tá? Olha que importante. Pegavam o seu sangue, recipiente, enfim, não sei. Pegavam o seu sangue. E isso tudo próximo ali à região de culto que eles tinham, que é primeiro a tenda, depois o templo, certo? O sacerdote, o principal, levava esse sangue num local específico chamado Santo dos Santos, que era onde estava a Arca da Aliança. Agora pausa. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi uma construção, não é grande, tá? Né, não é uma caixa, é um retângulo, mas uma caixa, mas não é quadrado, retângulo, tá? Que foi construído pelo povo durante o deserto ali, que Deus deu algumas ordens, eles fizeram, tá? De ouro, com anjos, com asa por cima, mas não é tão grande, ela é pequena. E o povo carregava essa arca para onde andava, até que eles estabeleceram ali em Israel, com as tribos ali, e em Jerusalém, né? Enfim, colocou com Davi, quando Davi construiu o templo, Davi não, desculpa. Quando Salomão construiu o templo, colocou-se a arca lá. Até então ficava em alguns cantos, tinha ficado, enfim, isso aí é outra história. Longa até. Mas o que quer dizer a arca? A arca representava a presença de Deus no povo, com o povo. Então, onde estava a arca, estava Deus. A presença dele estava ali, onde estava a arca. Então, uma história de quando a arca estava na casa de uma pessoa foi muito bem sucedida, teve muitas coisas boas para aquela pessoa, porque a arca estava na casa dela, desse homem. Enfim, seguindo aqui para não estender muito o assunto, que senão vai longo. Mas é muita coisa para falar. A arca estava nessa parte chamada Santo dos Santos, somente a arca. Dentro da arca, tá? Tinha alguns objetos, sendo um deles a lei. Os judeus têm 613 leis que tem que seguir. A Bíblia diz o seguinte: se você quebrar uma lei, você é culpado de todas elas. Imagina você tentar e conseguir obedecer 613 leis. É impossível. É impossível, certo? Então, eles todos estavam, ninguém conseguia ficar sem pecar, nem por dias, nem por meses, muito menos por anos, né? Então, todo ano, o cordeirinho que foi sacrificado, o povo pegava o sangue, o sacerdote pegava o sangue do cordeirinho, entrava no Santo dos Santos, onde estava a arca, tá? E derramava o sangue em cima da arca, que dentro da arca estava a lei. As leis que foram quebradas pelo povo, que é o pecado que eles cometeram, né? Que obedeceu a lei, está em pecado. Entendeu até aqui? Eu sei que estende um pouquinho, que é mais complicado essa conversa. Mas, quando o sangue era derramado em cima da arca, da tampa da arca, tá? O sangue cobria e mostrava que o pecado do povo tinha sido perdoado. Aquele pecado do ano todo, o povo via cometendo, tinha sido perdoado, tá? Vou achar um versículo, vou te mostrar aqui rapidinho um versículo que é interessante. Tem um versículo em Hebreus 9:22. Hebreus 9:22. Se quiser abrir ou anotar aí, eu acho que eu não coloquei na nossa aula, tá? Mas eu lembrei aqui agora.
que diz que sem derramamento de sangue não há remissão. O que quer dizer isso? Sem derramar sangue, nem não tem como perdoar pecados. Então, tá vendo essa ligação do sangue com o pecado? Então, o sangue derramado na tampa da arca, tá? Fazia com que o povo fosse perdoado por aquele ano. Isso era um ritual que todo ano tinha que acontecer para o povo judeu ser perdoado. E também tinha ali, se for abrir o livro de Levíticos, que é onde estão essas leis, Levítico, Deuteronômio, Números e tudo isso, tá? Se você for ver essas leis aí, se for ler, for entender, também tinha coisas que você fazia para perdões ali, perdoar pecados que você tinha feito ali. Por exemplo, era errado, tá? Você tocar na pessoa morta, você não podia encostar em alguém morto. Era uma lei, era pecado. Então, se encostasse no morto, aí você tinha que fazer uns rituais, tá? Tem que purificar 7 dias, não sei o que e tal. Tinha algumas regras para seguir. E tinha uns negócios que falavam assim: ah, leva pro templo um saco de farinha, leva pro templo 2 passarinhos, leva não sei o quê. Tinha umas ofertas que o pessoal fazia de sacrifício também, para algum perdão que estava precisando. Mas esse perdão, que era anual, era para que todo o povo de Israel fosse perdoado. Estão conseguindo ligar com Jesus? Eu acho que dá para poder fazer a conexão aqui já, certo? Mas vamos lá. Nessa época, que eu falei dos 4.000 anos, o que fazia com que o povo fosse salvo, ou que não fosse para o inferno, né? Porque peca, era esses rituais de sacrifício que Deus mandou fazer mesmo, tá? Então, entendeu? Um cordeiro que ia, um cordeiro limpo, de uma idade específica, limpo, sem mancha nenhuma, quer dizer, pureza, era perdoar, era levado para ser sacrificado, o sangue desse cordeirinho era levado para a tampa da arca, onde o sangue dele fazia com que o pecado do povo fosse perdoado, porque sem derramar sangue não tem perdão de pecados. Quer dizer que é uma vida pela outra, tá? Seria uma troca. Alguém tem que morrer, porque o pecado causa morte. Então alguém tem que morrer. Se não é você, vai ser quem? Certo? E isso em Isaías 53 fala muito bem isso, que ele foi, Jesus foi o cordeiro. Eu vou ler esse versículo que é muito bonito. Isaías 53, Isaías 53. Deixa eu botar NVI, que é mais fácil vocês entenderem. NVI, português. Parece espanhol aqui. Ó, achei. Diz assim, ó. Deixa eu ver, que falta o 3 aqui. Eu quero ler alguns versículos. Foi desprezado, isso aqui Isaías falando de Jesus. Isaías viveu 800 anos antes de Jesus, lembra disso? Que foi um profeta do Antigo Testamento. Ele estava profetizando sobre Jesus. Ele falou assim, ó, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Ele era pobre, ele trabalhava, essas coisas assim. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, tem vergonha dele. Foi desprezado e nós não os tínhamos em estima, não era ninguém importante visualmente para as pessoas. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e aflito. Esse é outro assunto aí complicado. Mas vamos lá. Por ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Transpassado é ser ferido. Foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Olha o 6. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. A gente fez o que a gente quis fazer. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Os nossos erros todos caíram sobre Jesus, é o que ele está falando aqui. E olha o 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, para o sacrifício.
E como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, não abriu sua boca. Com o julgamento opressivo, ele foi levado. Isso, Isaías 53, até o versículo 7 aí. Muito interessante, né? Então aqui, Isaías faz a ligação já de que ele foi levado como um cordeiro para o sacrifício, certo? Então, os animais morriam. Todo ano tinha o ritual do cordeirinho perfeitinho morrer. Só que isso não ia resolver tudo. Por quê? Era um sacrifício temporário. O cordeiro é um animal, gente, que se morria, você sabia que estava morrendo. Morria porque levava para matar ele, ele morria, você sabia por quê, certo? Aí vem o sacrifício perfeito, o plano perfeito, que foi o quê? Deus. A gente fala de trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus, o Filho, tá? Veio ao mundo, Isaías relata bem isso, né? Então, o versículo que estão conversando e fala assim: quem irá de ir por nós? Tipo, quem vai resolver esse BO aí, esse problema na Terra? Que o pessoal pecou, enfim, quem vai resolver isso? Jesus falou assim: eu vou. Essa é a pessoa da Trindade, né? E ele veio, mas fazer nasceu de Maria, cresceu. Ele veio com o intuito de morrer para salvar a humanidade. Olha o versículo interessante também que tem aqui para a gente ler. Filipenses 2, português. Estou lembrando os versículos aqui, gente, a gente vai lendo porque vai acrescentando a aula, tá? NVI. Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso aqui foi depois de Jesus, tá? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Como assim? Ele era Deus, certo? Mas isso não importou para ele, em questão de que não considerou que era algo que ele devia se apegar, certo? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência. Esvaziou eles como ser humano, era um ser humano, ele não podia sair, ele não estava em um lugar e não estava no outro lugar, estava num lugar só. Ele não tinha conhecimento de tudo, porque ele era um ser humano, tá? Limitado um pouco pela sua natureza humana ali. Um pouco, não, continua sendo Deus, tá? Não entenda errado, não. Mas esvaziou-se, tornou semelhante aos homens, tá? Agora, 8. E sendo encontrado em forma humana, e quando ele estava como ser humano, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, Jesus, o versículo continua aqui, mas vamos pular, né? Muito lindo que continua aqui, mas vamos pular por causa do tempo. Ele esvaziou-se e veio, certo? Como ser humano e morreu. Ele veio para cumprir um propósito, que é o quê? Salvar a humanidade do pecado. Por que isso funciona muito bem? Porque lembra que Jesus mandou o cordeiro morrer? O cordeirinho morrer? Todo ano tinha que o cordeiro morrer para que o povo fosse perdoado. Quando Jesus foi batizar, foi ser batizado por João Batista, né? Quando ele foi batizar ele nas águas, João fala o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Tudo é ligado, é uma coisa que tudo faz conexão, gente. Jesus é o Cordeiro de Deus. Por quê? Ele veio substituir o sacrifício que era anual no Yom Kippur. Jesus, quer dizer, o sacrifício do Yom Kippur foi feito baseado no que ele ia fazer, certo? Foi uma assimilando o que ele iria fazer no futuro, o bichinho fazia ali para aquele povo até ele vir. Aí ele veio e ele se sacrificou. Olha como é que é importante. Ele era limpo, sem pecado nenhum, igual o cordeiro não tinha mancha. Ele não tinha nenhuma mancha de pecado, ele era perfeito, ser humano perfeito. Por mais que fosse humano, ele não pecou. O único que não pecou foi Jesus, certo? Ele se entregou voluntariamente e sabendo o que estava acontecendo. Ele não morreu sem saber o motivo.
Ele se entregou, morreu e venceu a morte quando ele ressuscitou. Então foi um sacrifício perfeito por isso. Ele morreu, o sangue dele foi derramado, então agora todo mundo derramou sangue, certo? Porque para perdoar tem que derramar sangue. A gente já percebeu, já entendeu isso. Todo mundo que crê nele, opa, sangue foi derramado, ele me salvou, ele já morreu no meu lugar, porque, igual eu falei, vou repetir, se pecou tem que morrer, alguém tem que morrer. Como ele era perfeito, Deus não precisou de ficar repetindo isso, igual repetir com os animais, certo? Então, ele veio, ele morreu e foi perfeito. Todo ser humano, naquela época, hoje, até o mundo acabar, certo? Até ele voltar, todo ser humano que crê nele está salvo. Crer, sacrifício de Jesus, não é falar assim, eu creio em Jesus e faz um monte de besteira na rua, não, não é isso. Eu creio em Jesus, eu sigo o mandamento dele. Eu amo o Senhor, eu amo Jesus. Ele fala, você me ama mesmo? Você segue o que eu falo, você faz o que eu mando, tá? Então, Jesus morreu, ressuscitou, está nos céus, certo? Todos que creem em Jesus, creem no sacrifício que ele fez, têm os seus pecados perdoados para sempre. E estamos salvos com Jesus. Iremos morar com ele. Salvos da morte eterna, que é o inferno, que é a morte da nossa alma, do nosso espírito, certo? Então, nós recebemos esse dom, que a gente não fez nada por ele, a gente só fez coisa errada, gente. Quem aqui merece ir para o céu? Ninguém. Nenhum ser humano aqui merece ir para o céu. Nada que você faça vai te levar para o céu. Nada. O que Jesus já fez tinha que ser feito. O que ele fez nos leva ao céu. Quando a gente aceita o sacrifício dele, quando a gente segue o que ele manda. Então, nada do que você faz te faz ir para o céu. As suas obras não te fazem ir para o céu, tá? E aí, a gente está na segunda parte da aula, né? Que vira a página aí que tiver a apostila. A salvação é pela graça. Como é que é isso? Efésios 2, 8, 9 e 10. Efésios 2, 8, 9 e 10. Bom que vocês abrem comigo também. Efésios 2, 8, 9 e 10. Diz assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Nós somos salvos pela graça, não por obras. Pela graça através de Jesus Cristo, não por obras. O que isso quer dizer? Deus nos salvou pela graça. O que é algo de graça? Você merece uma coisa que é de graça? Não. Se eu ganhei um telefone de graça, eu mereci esse telefone? Não mereci, não paguei por ele. Então, se você não pagou, você não merece. Então, quando você recebe algo de graça, você não mereceu aquilo. Então, graça é favor imerecido. Deus nos salva porque Ele quer nos salvar. Porque nada que eu, Sofia, que você possa fazer para fazer merecer a salvação. Não tem nada. A gente carece da graça de Deus porque a gente peca. A gente pecou. E por mais que a gente se joelhe e pede perdão a Deus e se humilhe e arrependa mesmo e nunca mais cometa um erro, já pecou, já foi. Pecamos. E agora? Como é que resolve isso? Crê em Jesus. Quando cremos no sacrifício de Jesus e seguimos os mandamentos dele, Deus nos salva pela graça. Agora, quem é salvo faz boas obras, faz coisas boas. Ninguém que vai ser salvo vai fazer besteira aí fora, não foi salvo, tá? A diferença é essa. Mas eu posso ser salvo porque eu... Não existe. Você pode andar o resto da sua vida de joelho e não comer nunca mais. Não adianta. Não quer dizer nada. Deus te salva pela graça, através da sua fé em Jesus Cristo, tá?
Então, nada em que você possa fazer na sua vida vai fazer você merecer a salvação, tá? Eu botei isso aí. Temos que entender, a salvação não é por nossas obras, somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. Então, para sermos salvos, precisamos somente aceitar Jesus Cristo como sacrifício dele, crer que ele é nosso Salvador e que sem ele estamos perdidos, certo? E aí, seguir o mandamento dele, porque se ele é nosso Salvador, a gente ama ele. Se ele é nosso Salvador, nós amamos a Deus, certo? E Deus fala assim, Jesus fala, já falei isso aqui, eu vou repetir. Jesus falou com os discípulos dele, se vocês me amam, fazem o que eu digo, obedecem o mandamento. Então, se você ama a Deus, obedece o que ele fala, certo? E quando uma pessoa é salva, vai fazer boas obras, vai mudar de vida. E eu coloquei aí uma vida nova. Nós buscamos viver em santidade com Deus. O que é isso? Nunca seremos santos, mas podemos alcançar, ou podemos buscar, melhor dizendo, ser santos, tá? O que quer dizer isso? Hoje eu pequei menos do que eu pequei ontem. Amanhã vou pecar menos do que eu estou pecando hoje. E é um processo de santificação, buscar ser santo, tá? Não você vai conseguir ser santo aqui. Ninguém nessa terra vai conseguir ser santo, ser humano. De fato, não mais pecar. Isso não existe. Mas você buscar ser santo é cada dia você buscar melhorar. Cada dia buscar aperfeiçoar a sua vida com Deus. Melhorar o relacionamento com Ele. Oração, leitura da Bíblia. Buscar relacionamento, intimidade com Deus, tá? Cada dia buscar errar menos. Então, algumas coisas que devemos fazer como cristão. Primeiro ponto, vida de obediência a Deus. Vida de obediência a Deus. Precisamos viver em obediência ao Senhor. Foi o primeiro pecado lá, então, né? Temos que obedecer a Deus. Segundo ponto, pregar sobre Jesus sempre que pudermos. Pregar sobre Jesus sempre que puder, tá? Pregar sempre que puder. Temos que evangelizar, temos que falar de Jesus, do amor dele. 3, fazer diferença. Não ser o mesmo, não ser igual o pessoal aí fora, que o mundo hoje aí fora já está perdido, certo? E o último, não concordar com o que o mundo prega. Não se conforme com esse mundo, é um versículo bem interessante que tem aí. É o que está aí embaixo aí, olha que legal, que eu botei na apostila. Que é Romanos 12, 1 e 12. 1 e 2. Diz assim, portanto, meus irmãos, por causa da misericórdia divina, peço que se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. Nós precisamos ser um sacrifício vivo a Deus, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, nós devemos nos sacrificar ao Senhor. Como assim? Minha vontade não importa, o que eu quero não importa, o meu erro não importa. Não vou me fixar no meu erro. Vou me renunciar e me sacrificar para Deus, tá? E isso é a adoração verdadeira que devemos oferecer a Deus, é nos renunciar, tá? O 2 fala, não vivam como vivem as pessoas do mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não viva como vivem as pessoas do mundo, tá aqui. Não vivam como eles, sejam diferentes do povo do mundo, né? E vida nova, santidade, tá? Resumindo aqui essa aula, que é um pouquinho mais difícil, certo? Adão e Eva pecaram. Eles pecaram. Deus sabia que eles iam pecar. Já tinha um plano para resolver isso, que era Jesus. Antes disso, um cordeiro tinha que morrer anualmente. Eu faço muita coisa com anualmente, para que pudesse refletir o sacrifício de Jesus, certo? Estava ali. Então, morria anualmente para que o povo fosse perdoado e conseguisse continuar vivendo ali sem serem culpados do pecado e ir para o inferno. Jesus veio, morreu, cumpriu o plano de Deus. Todo mundo que crer nele, no sacrifício dele, será salvo pela graça de Deus. Não é nada que a gente faça, pela graça do Senhor. Ah, que eu sou muito bom, que eu não sei o quê. Não importa, certo? Pela graça de Deus somos salvos.
E já que somos salvos, iremos viver uma vida de obediência a Deus, de intimidade com o Senhor, em uma vida em que nós somos um sacrifício vivo para Deus. Amém, gente? É isso aí. Faça o exercício da aula 5, tá? Quem tiver apostila. E te vejo na próxima aula, que é a nossa aula 6.